Gente, diretamente associado às reações de hipersensibilidade, a gente tem a autoimunidade, né? Então, a autoimunidade é um estado em que as células do sistema imune irão responder a antígenos próprios, especificamente linfócitos B e linfócitos T, certo? E a gente também tem as mediadas pelos anticorpos, né? Que é o que a gente viu das reações do tipo 2 e 3. Então, essa autoimunidade, ela pode ser órgão específica, que são antígenos próprios, que são expressos ali em células de tecidos específicos, ou seja, de órgãos específicos, e pode ser sistêmica, né? Uma molécula que é um antígeno próprio, que existe em todas as células do nosso organismo, tá? Então, esses antígenos próprios, eles não devem ser reconhecidos. Por quê? Porque eles têm uma presença eterna dentro do nosso organismo. Eles sempre estarão ali. Então, os linfócitos B, os linfócitos T não devem ser capazes... Deu a pausa aí, seca total. Não devem ser capazes de reconhecer esses antígenos próprios. Então, é o que a gente chama de tolerógenos. Eles devem tolerar esses antígenos, certo? Então, quando a gente tem antígenos estranhos, a gente já tem que eles são imunógenos, né? Eles desencadeiam a resposta imune. E a presença deles já vai ser eventual, é quando a gente é exposto àquele antígeno, ao contrário dos próprios que estão sempre ali no nosso organismo. Então, para que o nosso organismo não responda aos tolerógenos, certo? Aos antígenos próprios, existem os chamados mecanismos de tolerância, que podem ser divididos em tolerância central e tolerância periférica. Quando são identificados linfócitos B ou linfócitos T na tolerância central ou periférica que reconhecem antígenos próprios, eles direcionam esses linfócitos B e T, que são os chamados autorreativos, à destruição ou à inativação. Muito obrigada. Então, é o que vocês veem aqui, ó. De forma geral, a tolerância central, ela vai acontecer ali nos órgãos de maturação. Para os linfócitos B acontece na medula e para os linfócitos T acontece no timo. Então, o que é o processo, né? Esse linfócito T que está maturando ali, ele vai ser exposto pela célula apresentadora de antígenos a antígenos próprios do organismo. E a partir do momento em que um desses linfócitos que está maturando reconhecer um antígeno próprio, ele pode ser direcionado para a destruição por apoptose. Ele pode ser diferenciado em uma célula T reguladora. No caso dos linfócitos B, se no processo de maturação lá na medula, que ele foi exposto a um antígeno próprio, ele reconhecer um antígeno próprio, ele também pode ser direcionado à destruição, né, à morte celular programada, ou pode acontecer uma edição do BCR, do receptor da célula B. Então, ele modifica para não mais reconhecer esse antígeno próprio. Isso acontece nos órgãos de maturação. Algumas vezes, esse mecanismo de tolerância central nos órgãos de maturação falha e alguns linfócitos T ou B autorreativos escapam para os órgãos linfóides secundários, que é onde eles ficam lá recirculando até encontrar um antígeno. Então, por isso que lá também acontece o processo de tolerância periférica, que já vai ser nesses órgãos linfóides secundários. O quê? Isso, é o baço, os linfonodos. Tem mais um, mas eu estou esquecendo. Não. Não. Pois é, ela disse já os linfonodos, né? Que é o sistema linfático como um todo. É o sistema linfático, o baço. E tem as tonsilas, são os tecidos linfóticos. São as barreiras primárias. Pronto.
As barreiras primárias. Eu me lembrei agora da figurinha lá na aula que tinha. Então, na tolerância periférica, esses linfócitos autorreativos que escaparam, eles vão também ser apresentados a antígenos próprios, outra forma de validação, e se por acaso eles reconhecerem um antígeno próprio, o linfócito T pode sofrer um processo de anergia, que é como se fosse um processo de inativação, ou ele pode também sofrer a morte celular programada, ou ele pode ser regulado pelo linfócito T regulador que foi produzido aqui na tolerância central, certo? Da mesma forma, o linfócito B ele pode ser regulado negativamente pelo linfócito T regulador, ou ele pode também sofrer a anergia ou inativação, certo? Então vamos lá. Então o que é o mecanismo de tolerância central, né? Então a síntese dos linfócitos ela acontece lá na medula a partir da célula linfóide, né? Então nós vamos ter a síntese dos linfócitos B e dos linfócitos T. Os B permanecem na medula para maturar e os T são encaminhados para o timo para lá amadurecerem. Durante o amadurecimento, os linfócitos B e os T são apresentados a diversos antígenos próprios, né? Quando algum deles apresenta alta afinidade para um antígeno próprio, 3 processos podem acontecer para resolver esse problema, né? Se ele reconhece um antígeno próprio, é um problema, porque significa que ele vai atacar as minhas células, né? Então, primeiro, desencadear a apoptose, a morte desses linfócitos. No caso do linfócito B, a gente vai ter a modificação, a edição do receptor da célula B, para que ele não mais reconheça esse antígeno próprio. E no caso do linfócito T, também pode haver a diferenciação, a conversão desse linfócito T em um linfócito T regulador. Ele vira um regulador? Isso, vira um linfócito T regulador, que vai atuar na tolerância periférica, certo? Então, na apoptose, esse linfócito B ou T vai ser destruído por apoptose. Na modificação ou edição dos BCR, né, que obviamente é exclusivo dos linfócitos B, os receptores, né, são modificados para não reconhecerem os antígenos próprios. Depois disso é que eles são liberados nos órgãos linfóides secundários. E na conversão do linfócito T autorreativo, ele vai ser convertido em linfócito T regulador e depois disso é que ele vai ser liberado nos órgãos linfóides secundários. Então só é liberado para os órgãos linfóides secundários para ficar lá recirculando e então agir, né, no sistema imune, se for solucionado o problema da interação com o antígeno próprio. E todos os linfócitos vão interagir com antígenos próprios? Não. Alguns vão ser apresentados e não vão reconhecer. Então, já são maturados e liberados imediatamente. Aqueles que apresentam alta afinidade pelos antígenos próprios têm que ser solucionado através desses 3 mecanismos. Ou o linfócito T é convertido em linfócito T regulador, ou o linfócito B tem a edição do seu receptor, ou se nada disso resolver, eles são destruídos, tá? Um TCD4. Então aqui, ó, no caso dos linfócitos T, né? Então a gente tem aqui a apresentação ao antígeno próprio. E aí o que é que acontece? Morte celular programada, a apoptose, ou então esse linfócito autorreativo, né, que reconheceu um antígeno próprio ou autoantígeno, vai ser convertido num linfócito T regulador. Nesse momento aqui, como o linfócito T regulador, ele pode ser liberado nos órgãos linfóides secundários, tá? Enquanto o linfócito B, a mesma coisa. Ele é apresentado ao antígeno, se ele interagir com o antígeno próprio, o autoantígeno, ou ele vai ser destruído por apoptose, ou vai sofrer a edição do seu BCR, certo? E essa modificação do BCR para que ele não mais reconheça o antígeno próprio
permite que ele seja liberado nos órgãos linfóides secundários para que ele fique lá circulando até o momento que ele precisar atuar. Professora, não estou entendendo a sinalização da apoptose, da própria célula lá, Eu acho que ele é recebido como logo. É lá na própria medula, a partir do momento em que ocorre a apresentação, em que ele interagiu, isso aqui está acontecendo na medula, né? Essa apresentação de antígeno. A partir do momento em que ele interagiu, é o processo de validação, essa própria célula desencadeia a morte dele, ou a edição, certo? Então quer dizer que para isso as células apresentadoras de antígeno elas têm que entrar na medula. Elas são sintetizadas na medula, né? Elas são sintetizadas lá. Aí elas só vão para a circulação para interagir com o antígeno e podem passar novamente pela medula, certo? Se você não for usar o direito, ele vai acabar Aí, ó, alguns escapam, né? Nem toda a tolerância central não é perfeita. Alguns linfócitos autorreativos escapam, mas a gente tem outro mecanismo de tolerância, que é a tolerância periférica. Então, os linfócitos autorreativos que ultrapassaram a tolerância central, eles vão ser liberados para os órgãos linfóides secundários. Tá aqui, ó, sabia? Linfonodos, baço e as barreiras primárias. E nesses órgãos linfóides secundários, os linfócitos B e T autorreativos são novamente apresentados a antígenos próprios, pelas APCs. Então, quando se tem qualquer nível de afinidade, qual é a primeira mudança que a gente tem? Na tolerância central tem que ter uma elevada afinidade, tem que ser extremamente específico. É por isso que alguns escapam do processo da tolerância central, porque alguns não têm tanta afinidade. Então, quando chega na tolerância periférica, qualquer nível de afinidade já desencadeia o processo de resolução do problema. Como é que o problema é solucionado? Através de 3 mecanismos também. Pode ser a apoptose, né? Na apoptose, o linfócito B ou o linfócito T vai ser destruído. Pode ser através da anergia ou inativação, é a mesma coisa. Nessa anergia, o linfócito T autorreativo não encontra o coestimulador B7 ou encontra o CTLA4. E o linfócito B autorreativo não encontra o linfócito T CD4 para prosseguir a ativação. O linfócito B, para que ele mude de classe, ele não precisa do linfócito T. Então, se ele não tem o linfócito T, que aí já tem que ter 2 erros, né? Um linfócito B autorreativo e um linfócito T autorreativo. Então, quando ele não encontra esse linfócito T, ele não consegue prosseguir. Portanto, permanece inativo em anergia. Já o linfócito T, ele não vai encontrar. Vocês lembram que a gente viu anteriormente no processo de apresentação de antígenos, que a gente tinha que ter o sinal do antígeno e o sinal do coestimulador? Se não tiver o sinal do coestimulador, a apresentação não é eficaz, não é isso? Então a apresentação não acontece. Se a apresentação não acontece, a ativação não acontece. Então não prolifera esses linfócitos, eles não são ativados. Então na anergia é isso, esse linfócito T autorreativo, ele não vai encontrar essa molécula coestimuladora. Ou então ela vai encontrar essa molécula aqui, CTLA4. A gente não falou dela, mas vocês conhecem? Não. Quando a infecção ela está terminando, como é que a célula sabe? Já está terminando a infecção, vamos parar de secretar tanta citocina, vir tanta célula. As células passam a expressar no fim de uma infecção esse receptor CTLA4. Esse CTLA4 impede que a apresentação de antígenos aconteça. Por mais que eu tenha o sinal do antígeno, por mais que eu tenha o sinal do coestimulador, que são os 2 sinais necessários, se eu tiver o CTLA4, a apresentação não acontece. Entendeu? Então eu não tenho o coestimulador, ou então eu tenho o, podemos colocar, inibidor, certo? Então aqui na tolerância periférica, certo?
a gente tem a célula T normal, né, que reconhece um antígeno externo, vai se proliferar, desenvolver as células de memória, as células efetoras. Quando ele reconhece um antígeno próprio, por qualquer nível de afinidade, ele precisa ser, de certa forma, eliminado ou solucionado o problema. Então, o linfócito T, ele pode seguir para a anergia, a inativação, não tendo a molécula de coestimulador para ele se ligar, ou tendo o inibidor CTLA4. No caso dos linfócitos B, não tendo o linfócito T que vai ativar a diferenciação de classe. Ou nós temos o processo de apoptose, que é o mesmo para o linfócito B e o linfócito T. E nós temos para os linfócitos T apenas o processo de supressão. E quem é que vai desencadear a supressão desse linfócito T autorreativo na tolerância periférica? O linfócito T regulador que foi produzido lá na tolerância central. Então, aquele linfócito T regulador, ele é muito importante ser mantido, porque ele vai ajudar a controlar mais ainda a célula que tem uma afinidade mais baixa, que é tão prejudicial quanto. Então, ele bloqueia a ativação desse linfócito, porque ele é regulador. Ok? Então, pessoal, o que é que determina a existência da autoimunidade, né? Então, primeiro, os fatores genéticos, né? A susceptibilidade genética que faz com que esses linfócitos autorreativos sejam sintetizados em alta quantidade e frequência. Se eles são sintetizados em alta quantidade e frequência, uma hora ou outra, eles irão escapar dos mecanismos de tolerância, né? Pela alta quantidade e frequência que eles são sintetizados. E isso está contido no material genético do indivíduo. Além disso, deve-se somar, obviamente, a falha nos mecanismos de tolerância, né? Vai ocorrer uma falha expressiva nos mecanismos de tolerância central e também na tolerância periférica. E, por fim, os fatores ambientais. Então, a ocorrência de uma falha expressiva dos mecanismos de tolerância central e periférica... Os fatores ambientais, eles podem acarretar numa lesão que vão atrair os linfócitos autorreativos para o local e eles assim vão ser ativados. Muitas vezes, por mais que exista os linfócitos autorreativos, eles não vão... Nossa, estou tentando, mas não está saindo não. Por mais que eles existam, eles não vão ser ativos até o momento em que eles tiverem um contato. E muitas vezes são os fatores ambientais que propiciam esse contato com o antígeno próprio. Por exemplo, no lúpus, o desencadeador, o fator ambiental, muitas vezes é a luz do sol, né? Então, ela vai desencadear a ativação desses linfócitos autorreativos. Então, todos esses três mecanismos é que estão envolvidos na ativação dos linfócitos autorreativos. Linfócitos B ou T. Nesse caso, seria tipo assim, às vezes os linfócitos eles estão ali inativados, em alergia e tal, e aí esses fatores ambientais, eles param com esse sinal de inativação? Não. Aqueles mecanismos, eles solucionam o problema, tá? O linfócito B e o linfócito T, que está em anergia, que está inativado, ele está inativado completamente para sempre. São os que escapam. São os linfócitos autorreativos que escapam. Então, aqui é o que vocês veem. Então, a gente tem a susceptibilidade genética, né? Então, a medula está sempre lá sintetizando os mesmos linfócitos autorreativos. Aí, a gente tem uma falha, né, na tolerância central e na tolerância periférica, que acaba liberando esses linfócitos autorreativos. Em determinado momento, fatores ambientais, uma lesão mecânica, uma infecção, lesa aqui uma camada tecidual e libera os antígenos para o qual ele é específico, certo?
Por exemplo, pode ser o que a gente viu. A autoimunidade, ela pode ser órgão específico ou pode ser sistêmica. Se ela for órgão específica, determinado antígeno próprio para o qual esse linfócito autorreativo é específico, só vai ser liberado se eu tiver um rompimento. Tá entendendo? Não? Não? Ah, sim. É que eu não pego, eu peguei só o... eu fiquei procurando aqui. Esse linfócito, ele está circulando, mas vamos dizer que ele está ali nos órgãos linfóides secundários, né? Ele não está, e ele é autorreativo para uma proteína que é expressa só nas células do fígado. Então, ele não vai ter contato com essa proteína se eu não tiver uma lesão nas células do fígado que libera essa proteína na corrente sanguínea e tudo mais. Então, são os fatores ambientais que vão atuar no rompimento dessas células, liberando esse antígeno próprio para que ele possa ser reconhecido por esse linfócito autorreativo. Isso aqui a gente consegue visualizar mais facilmente nesse fator, né, meu Deus, da autoimunidade órgão específica, né, que a gente consegue visualizar mais facilmente. Então, a partir do momento em que ele é ativado, eles vão se proliferar, né, desenvolvendo os linfócitos efetores, linfócitos de memória, que vão atacar as células que contêm aquele antígeno. Que, se for uma célula, por exemplo, da epitelial, né, que tem esse antígeno, então ativados e proliferados em maior quantidade, quando eles atingem a corrente sanguínea, eles se proliferam por todo o organismo e começam a atacar as células do organismo. Isso, nesse exemplo aqui, né? Mas pode ser uma agressão viral, né? O vírus pode vir atacar uma bactéria, pode ser uma infecção, uma lesão mecânica. É o fator ambiental que ajuda a liberar. Ah, mas se for sistêmico, por exemplo, é um que não acontece normalmente, certo? Um linfócito autorreativo para um MHC. Logo para o MHC, todas as células apresentam MHC, então ele já vai atacar as células de forma sistêmica. Nem precisa do fator ambiental, ele já vai atacar direto. Mas a maioria não é assim, não é uma proteína tão amplamente localizada dentro do organismo, certo? Então a gente precisa desse fator ambiental atuando para que o contato inicial aconteça. Esses tracinhos verdinhos são no corpo, ali na célula receptadora? Isso aqui, o verde, é o MHC. Então, dentro da autoimunidade, a gente ainda tem aqui a autoimunidade por mimetismo molecular, que são casos em que os linfócitos reconhecem um antígeno estranho, que é muito similar a um antígeno próprio. E aí ele se torna ativo, obviamente, ao se ligar com esse antígeno estranho, só que como ele é muito similar ao antígeno próprio, indiretamente ele vai atacar as células que contêm aquele antígeno próprio. Então, é aquela autoimunidade por mimetismo molecular. A Guillain-Barré, ela pode desencadear as doenças autoimunes. Eu não sei se é pelo mimetismo, mas pode ser que sim, que eu li o artigo para ver aquela síndrome que tu tinha falado, né? Relacionado com o HIV. Aí diz que o principal mecanismo relacionado é por mimetismo, né? Por isso que as doenças autoimunes se desenvolvem por conta do... Exatamente. Temos ainda dentro da autoimunidade outra, não é uma curiosidade, né? É um fato, mas que é bom vocês conhecerem, que são os órgãos imunoprivilegiados. Imunoprivilegiados. Eu queria ser imunoprivilegiada. É difícil. Então, esses órgãos, eles têm barreiras para a chegada de linfócitos virgens, né? Então, os seus antígenos, eles ficam sequestrados em vesículas não apresentados nos mecanismos de tolerância. Mas isso aqui, então é um problema se eles não são
feitos no processo de validação da tolerância central ou da tolerância periférica. Então, o linfócito T que for autorreativo para ele vai atacar. Não porque eles têm barreiras para a chegada dos linfócitos virgens, né? Eles ficam presos dentro de vesículas, então eles não estão expostos. E aí o que é que acontece? Se acontece um trauma, esses antígenos podem ser liberados e atingirem um órgão linfóide secundário. Eu estou com dúvida. Esses antígenos são de quem? Antígenos próprios. São tipo Proteínas, moléculas que existem dentro das células, né? Aí eles, nos órgãos linfóides secundários, esse antígeno pode finalmente ter contato com o linfócito virgem, passando a ativá-lo. Esse linfócito ativo pode acessar os órgãos atacando-os, porque ele só tem barreira para os linfócitos virgens. Para os ativos, ele não tem barreira. Então, eles ativos vão lá, entram no tecido e atacam. É aqui, ó. Eu entendi Não sei qual é o sentido de ser imunoprivilegiado mesmo, mas os nossos olhos são imunoprivilegiados. Aqui, ó. Eles guardam seus antígenos dentro de vesículos. Aí vamos supor que acontece um trauma, né? Por exemplo, soco, né? Rompeu, aí o conteúdo desses antígenos é liberado na corrente sanguínea. E aí chegam aos órgãos linfóides secundários, são apresentados ao linfócito, esse linfócito se torna ativo, e aí, como é dos dois olhos, ele vai atacar os dois olhos, as células dos dois olhos. Esse é o grande problema dos órgãos imunoprivilegiados, né? Que eles não, como eles retêm os seus antígenos, o processo de tolerância não vai acontecer, né? Não existe a validação nem na tolerância central, nem na periférica. Então, a gente sempre vai ter antígenos para esses, sempre vai ter linfócitos reativos para esses antígenos. Porque a gente não tem o processo de validação para esses órgãos. Vocês estão conseguindo entender? Isso aqui parece com aquele outro lá, né? Da lesão que a Carla está mencionando. Só vai fazer com que ocorra a reação devido a uma lesão. Aí vão ser liberados lá. Não nesse ponto. Lá é muito mais fácil, entendeu? É porque eles confundem durante todo o tempo os antígenos dele que devem ser mostrados, apresentados ao linfócito. Exatamente. Se o linfócito não é apresentado para esses linfócitos, não tem como esses linfócitos passarem pela seleção. Então é como se sempre que esses antígenos que apresentarem, né, por uma lesão, vamos falar assim, é como se eles fossem antígenos de fora. Porque o nosso linfócito não tem ao contrário, entendeu? Porque no anterior, eles, em teoria, é quando a gente tem o problema da autoimunidade. Mas na maioria dos casos a gente não tem o problema. Por quê? Porque a gente tem um processo de validação das tolerâncias. Então, os linfócitos autorreativos para antígenos próprios não vão existir. Nesse caso aqui, eles não fazem parte da tolerância, porque eles estão guardados dentro das vesículas. Então, lá na medula, lá no timo, não tem essa validação. Então, a partir do momento que ele encontra, é um antígeno estranho. Então, ele já vai reagir. Exatamente, isso. Oi? Não, tem outro, mas eu esqueci agora, mas tem outro. São 3, né? São os olhos e os testículos. Né? Os testículos, né? Não sei. São os testículos. São os olhos, o encéfalo e os testículos. São. É mesmo, se tiver o trauma mecânico, libera. Mas é importante que vocês entendam, necessariamente, por exemplo, professor, então, lutador que está direto levando porrada no olho, está sempre rompendo, então ele vai ter sempre uma reação autoimune? Não necessariamente ele vai ter um linfócito que vai reconhecer aquele antígeno, né? Não necessariamente ele vai ter. Quem sintetiza é lá na medula. Ela pode não sintetizar um linfócito específico para esse tipo de antígeno. Pode ser que sintetize? Pode, mas pode ser que não, entendeu? Então
o risco é maior. Exatamente. E aqui, né? Aqui é já na situação do mimetismo, né? Então, como é que funciona? Uma molécula muito similar, né, ao antígeno próprio, aqui o micro-organismo, que ele vai induzir a expressão de coestimuladores. Esse é o primeiro mecanismo. Essa molécula similar, ela vai induzir a expressão dos coestimuladores. Então, aquela célula autorreativa que não encontrava B7, agora ela vai encontrar. Então, ela tem o segundo sinal, então ela pode ser ativada para desencadear o processo. O segundo é o mimetismo, né? Isso aqui é se referindo lá ao processo da anergia, certo? Porque a figura estava junto. E aqui é o do mimetismo que a gente acabou de falar, que é um antígeno microbiano que é muito similar a um antígeno próprio, né? Aqui, ó, a bolinha, ela tem o mesmo tamanho que a bolinha que é expressa nas nossas células naturalmente. Então, o linfócito que foi ativado por esse antígeno microbiano, ele foi ativo e reconhece essa bolinha aqui muito similar como estranha também, e aí causa a morte dessas células. O de cima ainda naquele processo lá da tolerância dos fatores ambientais. Por que que o fator ambiental ele pode contribuir para que o linfócito autorreativo consiga de fato ser ativado? Então ele está circulando, né? Então a gente tem aqui um linfócito autorreativo, mas ele não encontra na célula apresentadora de antígenos o B7, certo? O coestimulador. Então, no momento em que a gente tem uma infecção pelo micro-organismo, ele vai encontrar esse coestimulador. Por mais que ele reconheça o antígeno próprio, se não tiver uma infecção, algum dano, alguma coisa acontecendo nessa célula apresentadora de antígenos, ela não vai expressar o B7. Ela só expressa o B7 se tiver um problema. Então, tá ali o linfócito autorreativo, ele está pronto, ele reconheceu o antígeno próprio, mas ele não conclui a apresentação porque ele não está achando o B7. No momento em que acontece uma infecção, em vez dele responder aqui ao micro-organismo, né? Em vez dele estar reconhecendo o micro-organismo, o antígeno do micro-organismo, ele está reconhecendo o antígeno da célula. E o fator desse micro-organismo ter infectado justo agora fez ele reconhecer, né? Expressou o B7, ele concluiu o processo de apresentação e ativou os linfócitos para atacar as células do tecido. E essas células pré-altadas, eram para elas estarem, não era para elas terem sido destruídas, não? Não, essa aqui não é a célula em anergia. Isso aqui é as células apresentadoras de antígeno. Elas só apresentam B7. É por isso que eu falei lá para vocês que tem o fator ambiental. Porque o linfócito T, ele pode estar circulando. Ele pode ser um linfócito T autorreativo que está circulando. Mas essa pergunta, eu achei que ele não podia estar dando solta não, porque ele é autorreativo. Nesse caso aqui ele passou. Ele escapou, né, da tolerância. Aí ele escapou da tolerância e ficou lá circulando. Ele está encontrando os antígenos próprios, mas ele não conclui o processo de apresentação porque não tem o B7. Só que no momento em que o organismo passa por uma infecção, o fator ambiental, aí esse B7 é expresso e aí finaliza o processo de apresentação, porque agora tem os dois sinais. Só que essa célula apresentadora de antígenos, ela passou a expressar o B7 para quê? Foi para o micro-organismo, né? Porque ela queria apresentar o antígeno do micro-organismo. A intenção dela foi boa, mas aí acabou que ativou o linfócito autorreativo. Aí ele começa a degradar as células do indivíduo, certo? Então vamos ver algumas doenças autoimunes agora, resumidamente, tá, gente? E aquela cruzada, professora? Alguma coisa? Cadê? Produção de anticorpo por reação cruzada. Você acha que ele vai ver ou não? Não, produção de anticorpo por reação cruzada tem relação com o linfócito T com o anticorpo. Só que eu li, mas eu devia ter cortado aqui para não confundir a cabeça de vocês. Para não entrar mais coisa no caminho. Porque aqui é do linfócito B, aquele linfócito B é autorreativo, né? Mas eu não entrei nessa não. Então vamos lá.
Exemplo de reação de hipersensibilidade do tipo 2, ou seja, uma doença autoimune, especificamente a anemia hemolítica autoimune. Hipersensibilidade do tipo 2 é desencadeada por anticorpo separado, né? Certo? Então, o que é que acontece? A pessoa que tem essa doença, ela possui o linfócito B, que vai aí, né, ser ativado pelos receptores da hemácia e vai passar a secretar o anticorpo anti-hemácia. Então, esse anticorpo vai se ligando aqui aos receptores da hemácia e desencadeia a morte dessa hemácia. Como? Opsonizando, né? Tá marcando ele para destruição. Esse azulzinho aqui é o que a gente faz para detectar a doença. É o soro de Cumbs. Ele é um anticorpo que vai se ligar a esses anticorpos e a partir do momento em que ele se ligar, a gente sabe que existe a doença, tá? Então, já tenham mais a esse branquinho aqui. Oi. A apresentação das hemácias, nesse caso aí, do plasmócito. Como é que vai ser essa? Ela tá sempre expressando na membrana, né, esses receptores. Ah, mas nesse caso não tem nada a ver com o VMHC. Não, porque é linfócito B, né? É via anticorpo. O linfócito T é que precisa do MHC para fazer a apresentação, seja o MHC de classe 1 para o CD8, o citotóxico, ou o MHC de classe 2 para o CD4, o auxiliar. Esse aqui é o linfócito B. Eu acho que isso aí ela vai ser ligada com o sistema complemento, né? Porque ela não tem MHC, não apresenta nada. Não, ele está perguntando se aqui é se tem MHC. Não tem, porque é o linfócito B. Porque justamente. Isso. Não tem nada a ver. O linfócito B, ele interage aqui, aí ele vai se tornar ativo, né? Se for necessário mudança de classe, ele vai lá interagir, dependendo dos subtipos, né, dessa anemia, ele vai interagir lá com o linfócito também, autorreativo, para que haja mudança de classe, mas o início é a atuação desse linfócito B. Então ele atuou aqui, se diferenciou em plasmócito, passou a secretar os anticorpos na forma livre. Oi? Essa bolinha, pelo amor de Deus, são os anticorpos, é linfócito B ou é mais fácil? As bolinhas é a hemácia, a bolinha vermelha. Agora eu vou machucar Essas pontinhas aqui são as proteínas, das hemácias. os antígenos próprios das hemácias. Certo. Isso. E aqui os branquinhos são os anticorpos que vão interagir com os antígenos próprios. E aí não tem a célula B. Não, aqui já está os anticorpos secretados na forma livre. Ah, entendi. Aqui a doença de Graves também do tipo 2 ou hipertireoidismo, né? Em que os anticorpos eles se ligam aos receptores das células da tireoide, estimulando-as constantemente a secretar os hormônios. Então, por isso que a glândula ela incha, né? Que ela fica sempre trabalhando, tá? Tem aqui similar, né? A tireoidite de Hashimoto, que é um hipotireoidismo, mas que no início a gente também pode ter o aumento da glândula, porque também precisa trabalhar mais. O que é que muda? Em vez dele se ligar esse anticorpo, se ligar a um receptor e desencadear a produção em excesso dos hormônios, ele vai se ligar a proteínas de membrana, desencadeando a destruição de células da tireoide. Com a redução do número das células da tireoide, a gente reduz a capacidade, né, da produção hormonal, então tem a ocorrência do hipotireoidismo. Para tentar compensar as células que estão morrendo, as outras começam a trabalhar muito e aí a gente tem um inchaço da glândula, principalmente no início da doença, certo? Isso é tudo tipo 2, né? Tudo tipo 2, né? Porque é o anticorpo sozinho que está agindo aqui separado, eles não estão unidos. Miastenia graves, né? Também do tipo 2, já vai ser aquele outro mecanismo. Lembram que tinha 3 mecanismos, né? Ou chamava as células fagocitárias, ou ativava o sistema do complemento, ou ele só impedia um processo de acontecer. E é justamente aqui, o processo normal de transmissão do impulso nervoso, a sinapse através dos neurotransmissores, envolve a acetilcolina reagir com esse receptor aqui, né, para desencadear a contração muscular.
Então, se o anticorpo interage com esse receptor, a acetilcolina não chega. Se ela não chega, a gente não tem a contração muscular, certo? Entramos aqui nas reações de hipersensibilidade do tipo 3, que são mediadas por imunocomplexos, né, que se depositam. Então, inicialmente, obviamente, o indivíduo tem a susceptibilidade genética, né? Então, ele vai sintetizar esses linfócitos T, linfócitos B autorreativos. E aí, dependendo de algum fator externo, por exemplo, o que mais desencadeia no lúpus é a luz do sol, né? Vai liberar o conteúdo que vai ter um antígeno próprio para o qual esses linfócitos autorreativos são específicos. E aí desencadeia a doença. Ele começa aqui a secretar os anticorpos, é aquilo que eu falei inicialmente. Inicialmente começa a ser o quê? Uma hipersensibilidade do tipo 2. E quando começa a formar os complexos, né? Esses complexos começam a se depositar. E aí, quando deposita, é que vai desenvolver a doença lá na frente. Aqui é todo o processo de formação do complexo. Aí chama a célula fagocitária, vai desencadear a diferenciação em plasmócito para secretar na forma livre. E o que é que acontece? Alta produção desse anticorpo, favorecendo a formação dos imunocomplexos. Oi. Aqui, quando, por exemplo, tem a radiação ultravioleta, a gente pode ter a lesão de uma célula, né? Por quê? Porque ela desencadeia uma mutação no DNA, por exemplo. Uma célula aleatória que, devido à radiação, teve uma mutação no DNA e aí sofreu morte celular programada. Quando essa morte celular programada aconteceu, acabou liberando um antígeno próprio para o qual eles são específicos, certo? Outra hipersensibilidade do tipo 3, né? A síndrome do anticorpo antifosfolípide, certo? Que vai ser muito similar ao lúpus, certo? Só que ele vai interagir com quem? É um anticorpo que vai inicialmente, como reação de hipersensibilidade do tipo 2, vai interagir com os fosfolipídios das células. E aí, interagindo com esses fosfolipídios, ele começa a formar os imunocomplexos e se deposita, causando as lesões. E aí, essas lesões, obviamente, vão desencadear um processo inflamatório, vão expor o endotélio, expondo a parte subendotelial, que a gente sabe que é um tecido extremamente trombótico. Mas, para relacionar, eu fui ler uns artigos, fui ler os artigos e analisando, né, os pacientes, os casos clínicos, viu-se que todos aqueles, várias doenças de hipersensibilidade do tipo 3, que todas têm uma tendência à trombose, né? Mas essa tem uma tendência muito superior. E aí, quando analisou, viu-se que eles têm uma elevada expressão do fator tecidual. O que é o fator tecidual? É o que desencadeia a cascata de coagulação, né? Então, eles aumentam a expressão de fator tecidual em comparação com todas as outras doenças de hipersensibilidade do tipo 3 e reduz a expressão da proteína S. Proteína S é uma proteína anticoagulante, né? Então, ela é anticoagulante, então tudo isso favorece para que tenha o estado coagulatório tão grande que existe nessa síndrome. Então, aqui é só para vocês compreenderem, que eu acho que aqui já entra no 4. Não, ainda tem esse aqui. Mas só para vocês compreenderem o processo de por que algumas pessoas, algumas não, né? Grande parte das pessoas que têm o HIV, quando inicia o tratamento retroviral, desenvolvem uma doença autoimune, né? Abre mais alto. Vocês gostaram do carro? Eu quase surtei, mas Eu achei que a pessoa tá tendo. Aí ela tá abrindo, mas faz um pouco surpreendente. vindo por milagre, né? Foi O meu marido disse a mesma coisa. Ele, meu Deus, que mulher sem sorte, minha nossa senhora. ela tá vindo coração de
não, Marina, é porque é muito conteúdo para a mesma semana, aí tem que tentar encaixar tudo. Mas ele disse, coitado, é muito azarada, meu Deus. Não, nós também somos azarados para ver desse tanto de conosco. Mas por que é? Então, o que é que acontece? Quando a doença autoimune, ela pode se desenvolver em pacientes infectados pelo HIV paralelamente à contagem normal de CD4, que é o estágio 1, quando a pessoa acaba de se infectar, e o estágio 2, que é o período de latência. Por quê? Porque nesse período em que o HIV está no início da infecção, que tem aquele quadro gripal que ninguém desconfia, e depois do período de latência, está havendo um desbalanço do nosso sistema imune. Então, ao mesmo tempo em que está havendo um pico de produção de linfócito T para tentar combater o vírus, também está havendo a imunossupressão, porque não é assim, não é um ciclo para tentar não exacerbar a resposta inflamatória e também não inibir. Então, nesse desbalanço acarretado pelo vírus, que não desaparece, né, isso acaba favorecendo o escape de linfócitos autorreativos dos mecanismos de tolerância, certo? Então, pode escapar uns linfócitos autorreativos nesse período aqui. Porém, a doença não se manifesta, né? Eles só se desenvolveram devido a esse desbalanço. Quanto à contagem, quando a doença se estabelece, que é quando a gente chama da síndrome, né, da AIDS, a contagem dos linfócitos T começam a diminuir até um limite e a doença, ela não está presente, mas ela começa a querer se manifestar. Então, a gente começa a ter a subida. Mas ela vai se estabelecer quando? No estágio 4, que é o estágio do tratamento retroviral. Por quê? Porque esse tratamento, ele induz a produzir linfócito do nível elevadíssimo. Então, isso causa, mais uma vez, o quê? O desbalanço, o descompensamento muito grande. Então, desenvolve e vai causar o quê também? Lesão tecidual, né? Os linfócitos vão atuar sobre tudo, onde está lá os vírus, né? Vai acabar liberando os antígenos próprios e aqueles linfócitos autorreativos que foram sintetizados lá no início, eles começam agora, achei meu antígeno próprio, estou ativado, vou começar a pegar todas as células do indivíduo e começa a produzir, eu me lembrei da pobre da mulher, hipotética, né? E aí começa a dar os sinais da doença autoimune, certo? É justamente pelo desbalanço dessa síntese e imunossupressão, e quando a gente começa o tratamento, como a gente aumenta muito acima do limiar, vai permitir que essas doenças sejam reveladas, porque além de desbalancear, ele também induz a lesão, né, do tecido onde aquele vírus está infectando, né, que ele está no organismo todo, e aí acaba o antígeno sendo liberado. Então, o mecanismo de ação do antiviral é também estimular a produção de linfócitos. Aí, nesse ciclo de produção de linfócitos, aí acaba tendo um desbalanço no processo de maturação. Isso. E além disso, vai também matar os vírus, né? Os vírus estão infectando as células, rompe as células, e aí acaba liberando esses antígenos próprios que estavam retidos, são liberados na corrente sanguínea, fator ambiental, pode interagir com os linfócitos autorreativos. Lá do passado. Isso, lá do passado. Que estão escondidos. Isso, exatamente. Ok, vocês entenderam isso aqui? Eu ia falar isso aqui para vocês conseguirem resolver. Mas se quiser mandar o artigo, então você prefere? Pode ser. Pode ser aulas acadêmicas. Então vamos lá, mais uma do tipo 3. A gente tem a esclerose sistêmica, certo? Então, não se sabe muito bem, não sei nem por que eu coloquei, porque estava lá no livro, mas o mecanismo ele ainda não foi definido, está cheio de interrogação, mas teoricamente ocorre um estímulo externo e aí causa uma lesão endotelial. A gente tem os linfócitos autorreativos que escaparam, nessa lesão endotelial se libera o conteúdo, né, que vai
interagir com esses linfócitos autorreativos e aí vai desencadear, né, esses problemas aqui, a vasculopatia, a isquemia, a hipertensão. Esses linfócitos T vão interagir, né, com esses antígenos próprios que foram liberados pelo estímulo externo, em teoria, né, que vai liberar um antígeno próprio. E aí eles começam a secretar, se for linfócitos T, começam a secretar citocinas, se for os linfócitos B, secretam autoanticorpos que vão atuar sobre as nossas células, causando a autoimunidade. E é sistêmico porque vai atuar sobre todas as células, né? Não só ali localizado, tá? Mas ainda não tem definição clara, é realmente desse fato, desse jeito que acontece. Vamos lá, continuando. Estou preocupada com a hora. Que horas são, hein? Já entrando nas reações de hipersensibilidade do tipo 4, as reações do tipo 4 são mediadas por linfócitos T, né? Sejam os auxiliares ou os citotóxicos. Temos como exemplo principal aqui a diabetes, né, do tipo 1, em que esses linfócitos T autorreativos, tanto os auxiliares como os citotóxicos, chegam lá nas células beta-pancreáticas, reconhecem essas células através dos seus receptores específicos e desencadeiam a morte das células beta-pancreáticas. Quem é que secreta a insulina no pâncreas? As células beta-pancreáticas. Que elas estão sendo mortas, não vai ter quem secrete. Então a gente tem a diabetes insulino dependente desencadeada por linfócitos autorreativos. Temos também a esclerose múltipla, certo? Existem duas hipóteses para a resposta autoimune da esclerose múltipla. Primeiro, antígenos infecciosos que possuam mimetismo com antígenos do sistema nervoso central vão ser aí, né, fagocitados e apresentados às células T. Ou então ocorre algum estresse, um processo inflamatório, a genética mesmo, que vão causar danos à proteína mielina, liberando antígenos de mielina que induzem a resposta autoimune. Esses eventos vão ativar as células TCD4, que produzem citocinas inflamatórias e se diferenciam no perfil TH1 para secretar interferon gama, ou podem se diferenciar no perfil TH17 para secretar interleucina 17 ou 22. O que foi? Eu não entendi não. 2018, 2022. É o Segue em frente. Ninguém aguenta mais. Não entendi não, Então, as quimiocinas recrutam células imunes, incluindo células B, células T, monócitos, macrófagos da periferia para o sistema nervoso central, através dessa permeabilidade que há aqui no tecido nervoso. Então, os dois mecanismos para que aconteça a liberação do antígeno próprio. Primeiro, algum agente infeccioso que tenha uma substância similar. Então veio aqui a infecção, né? Aí apresentou o antígeno que é muito similar ao antígeno das células do sistema nervoso. Então esse linfócito ativo consegue ultrapassar esse órgão imuno privilegiado, porque ele só tem barreira para os linfócitos virgens, né? O órgão imuno privilegiado. Então, era isso que eu estava pensando. Pode ser que aconteça isso aí, porque o sistema nervoso central ele não apresenta o antígeno dele antes, né? Aí, quando eu exponho o antígeno da mielina, né? Sim, aí desencadeia o processo. Mas para isso tem que ter havido a síntese do linfócito lá na medula, por desencadeamento genético, né? Pode ser que não seja produzido, então pode ser que não reconheça, né? Então, houve a infecção, substância muito similar à substância do sistema nervoso, esse linfócito ativo proliferou e pôde ativo entrar no sistema nervoso e atacar aqui os antígenos próprios, que são muito parecidos com os antígenos do micro-organismos.
ou houve uma lesão nas células do sistema nervoso que liberaram esse antígeno próprio para a região externa. Ele foi então fagocitado, é apresentado normalmente, e aí ativou esse linfócito que pôde entrar no sistema nervoso para também atacar as células que contêm esses antígenos próprios, certo? Através da secreção de citocinas, desencadeando processo inflamatório, atraindo mais células de defesa, portanto, degradando essas células nervosas. Então, se eu não tenho as células nervosas, eu não conduzo informações, né, no cérebro. Então, por isso que é o processo da esclerose múltipla. Sistêmica é outro tipo, é a do tipo 4, que é desencadeada pelos linfócitos T, CD4 e aqui CD4, né? Que é o do perfil TH1 e do perfil TH17. Na sistêmica, ele já está associando com os linfócitos B, né? Que é do tipo 3. Então, está associado à formação dos imunocomplexos. Então, é diferente, tá? Eu vou passar do doutor, vai perguntar ele que foi. Pois é, ele disse que foi ele que fez isso, né? É o que eu tô dizendo. Acho que ele foi pela epidemiologia. Mais pessoas O pior é que não é muito difícil você pegar o livro e ver, olha, eu tenho aqui 30 páginas, olha, eu tenho aqui 120 páginas. Vamos dividir em 2 semanas? Não tem como, entendeu? Aí a pessoa tem que ficar aqui correndo, olhar pra cara de vocês assim, é complicado, né? Mais um exemplo, artrite reumatoide, né? Também é do tipo 4. Lá na tabelinha, né, das doenças de hipersensibilidade do tipo 4, tem a tabelinha que diz que ainda não foi estabelecido o papel dos anticorpos, dos imunocomplexos, no desencadear da artrite reumatoide. Então, a gente tem o depósito desses imunocomplexos na cartilagem, né? Que vai aí ativar as células T autorreativas a atuar sobre as células da cartilagem. E quando ela degrada toda a cartilagem, começa a degradar o osso, né? Então, por isso que tem as dores, a deformação, que atinge as juntas, né? As interseções onde a gente tem a cartilagem. Mas ainda não se sabe o papel desses anticorpos, mas sabe que eles se depositam lá e estimulam a ativação dos linfócitos T, que é quem de fato vai causar a doença. Vamos iniciar os transplantes, tá? Aqueles linfócitos T são saudáveis ou reativos? Autorreativos, é. Todos que vão reagir numa doença autoimune são linfócitos autorreativos. Em algum momento deu problema, eu ainda não sei que ele deu problema. O quê? Não tratei. Foi porque falhou. Que isso? O mecanismo de tolerância falhou. Não, é exatamente isso aí que eu tô falando. Por que que eles surgem? Porque ocorre uma mutação. Foi aqueles fatores que a gente colocou. Acontece uma mutação, tem uma predisposição genética. Então vamos lá, gente. Força. Então, começando os transplantes. Os transplantes eu tentei condensar mais um pouquinho para não ficar tão extenso. Então, para que a gente consiga compreender o processo de transplante, a gente tem que entender o que são os enxertos, né? Então, nós temos 4 tipos de enxertos. O enxerto autólogo, que vai ser que vai ser o enxerto do indivíduo para o próprio indivíduo e que não vai acarretar, obviamente, em rejeição, né? Que é o quê? Uma ponte de safena, né? Que tira aqui, aí bota aqui. Um enxerto de pele nas queimaduras. Então, não vai ocasionar rejeição, porque é do próprio indivíduo para ele mesmo. Ele é o doador, ele é o receptor. O enxerto singênico vai ser um enxerto do indivíduo para o indivíduo geneticamente idêntico, também não vai acarretar em rejeição. Por quê? Porque são gêmeos univitelinos, geneticamente idênticos. Então, também não vai ter a rejeição nesse caso. Terceiro tipo é o enxerto halogênico.
é o enxerto de um indivíduo doador para um indivíduo diferente, mas da mesma espécie. Sempre vai acarretar rejeição, né, em níveis mínimos ou máximos. É a maioria dos tipos de enxertos que estão relacionados aos transplantes. E o principal mecanismo de rejeição dos halogênicos, dos enxertos halogênicos, é devido aos MHCs, né, os complexos de histocompatibilidade, que são extremamente específicos de cada indivíduo. Por fim, nós temos o enxerto xenogênico, como o prefixo diz, é o enxerto de um organismo que vai ser transmitido para um organismo de espécie diferente. Os níveis de rejeição são elevadíssimos, né? Por isso que ainda está em teste, é quando tenta lá fazer um coração do porco, né? É esse tipo de coisa. Mas cabe o trabalho para a gente tentar otimizar, dar mais qualidade de vida àqueles que estão na fila de espera por um transplante. Sim. Foi. Tanto o halogênico, mesmo sendo da mesma espécie, quanto o xenogênico. Para que não aconteça, significa que quem faz o transplante vai rejeitar, isso vai ser minimizado através da imunossupressão, né? A gente tem a imunossupressão para que isso não aconteça. Então, o que é que consiste o transplante? É a retirada de células, ou de tecidos, ou de órgãos, que são chamados enxertos, de um determinado indivíduo doador, que serão inseridos em outro indivíduo, que é o chamado receptor. Então, pode ser do próprio indivíduo, ou pode ser externo, que aí a gente já relaciona com a rejeição, se não for um indivíduo gêmeo univitelino. Então, o que é que a gente observa olhando a conceituação de cada um dos tipos de enxerto? Quanto maior a proximidade genética, menor vai ser essa rejeição, né? E maior, se eu tenho uma menor rejeição, eu tenho um maior tempo de funcionalidade, né? Mais tempo esse órgão vai funcionar, quanto mais proximidade genética eu tiver. Eu não tenho rejeição quando é um gêmeo, eu não tenho rejeição quando eu transfiro de mim para mim mesma. Então, quanto maior a proximidade, é por isso que tem a busca, né? Tem que entrar na lista e ver se o indivíduo tem proximidade genética, para justamente minimizar essa reação de rejeição. Então, vamos lá. Então, como é que acontece a rejeição dos enxertos, né? Então, quando a gente olha para o enxerto, vocês têm que visualizar que o MHC do enxerto do doador vai apresentar antígenos próprios do doador. Todas as células não têm constantemente que estar apresentando um antígeno, independente de ser um antígeno estranho, se ela estiver infectada, ou do organismo, porque se não tiver MHC, sinaliza para a morte. Então, a mesma coisa é para o órgão do doador. As células dele também estão apresentando constantemente o MHC com um antígeno próprio, para que ela não seja desencadeada a sua morte celular programada. Então, a APC, a célula apresentadora de antígenos do receptor, reconhece esse antígeno próprio do doador como estranho, obviamente, vai fagocitar, processar e apresentar lá nos linfonodos para os linfócitos. Isso vai gerar linfócitos T ativos efetores no receptor para as células do enxerto do doador. Então, esses linfócitos T ativos do receptor reconhecem o MHC e o antígeno próprio como estranhos e começam aí a atacar as células do enxerto do doador. Quando isso vai se repetindo, as demais exposições, esse ataque vai ficando mais rápido e mais eficiente, né? Porque tem as células de memória. E aí a gente tem a degradação desse enxerto de forma acelerada, certo? Então, a gente tem que realizar a imunossupressão quando a gente realiza o processo. Oi? Isso pode acontecer com qualquer tipo de enxerto? Qualquer tipo de enxerto. Porque assim, porque nos Estados Unidos é muito comum cirurgias ortopédicas em usar o enxerto do doador cadáver. De o quê? Doador cadáver, principalmente para tendão e ligamento. Então, Cadáver. Tipo assim, você compra um ligamento para
você não tirar o cheiro do seu próprio tendão, você não ficar sem, aí você pega do cadáver. Então pode acontecer no alojamento que tem essa rejeição. Isso. Tá bom. Sim, eu entendi. Entendeu ou não entendeu? É, Se for halogênico, pode dar rejeição. Isso, tem o risco de rejeição. Então aqui, ó, gente, na imunossupressão, para que o transplante ele seja eficaz, a gente tem que fazer a metodologia da imunossupressão, que nada mais é que diminuir a capacidade do sistema imune em responder àquele antígeno do enxerto conhecido como estranho. E quando a gente faz isso, a gente diminui essa capacidade de rejeição, mas a gente também favorece o quê? O aumento das infecções, o aumento do aparecimento de células tumorais, que a gente reduz a eficiência do nosso sistema imune. Então, isso significa que, independente do processo da imunossupressão, para tentar manter ali aquele órgão, diminuir a rejeição, todos têm vida útil. Eu conheço uma pessoa que está há 20 anos transplantado. Não interessa, gente. Uma hora aquele órgão vai ter vida útil. Todos têm, porque não é do próprio organismo, certo? É um enxerto halogênico. Então tem um mecanismo de rejeição acontecendo constantemente dentro daquele indivíduo. Por menor que seja, vai acontecer constantemente. Por exemplo, transplante de córnea, né? Não é um órgão imunoprivilegiado. Então, a probabilidade da rejeição é infinitamente menor nele, entendeu? Será que não? Enquanto os outros, né, eles já estão mais expostos a essas células de defesa, então a rejeição ela já é mais gritante. Mas nos órgãos imunoprivilegiados, isso já fica mais facilitado. A gente ainda não tem a capacidade de transplantar o cérebro, né? Mas quem sabe? era o que eu ia perguntar. Não, ainda não. Não, calma, não. Cara, a pessoa que é transplantada tem que fazer imunossupressão. Depende dos sinais. Por exemplo, quando ela inicia o processo, ela tem que fazer imunossupressão por um longo tempo, até que o organismo comece a se adaptar. Mas pode ser que ela venha a ter uma rejeição crônica, né? Que é lá na frente. E aí ela vai apresentar os sinais e aí tenta se reverter, né? Tenta se manter o órgão, mas nem sempre consegue. Geralmente, a depender do que você transplanta, tem uma, entre aspas, uma validade que você transplantou. Por exemplo, meu pai, ele tem transplante renal, transplante de pâncreas e agora está na fila de transplante de córnea. Meu Deus! E ele fez 2 transplantes de pâncreas, ele está na fila do terceiro. Mas por quê? DM2. Autoimune? Não, ele tem diabetes tipo 2. Ah, sim. Aí ele já fez 2 transplantes de pâncreas, um durou 9 anos uns quebrados, aí o endócrino disse que era uma média de 10 anos, e ele tem um transplante renal, só tem um rim, que é do meu tio, que é do irmão dele, e agora está na fila para um novo transplante de pâncreas, porque ele é insulina dependente, e está na fila para um transplante de córnea, porque ele só tem 22 ponto alguma coisa por cento da visão. Você vai até fazer Teve. Ele ficou sem enxergar por 6 vezes. Enfim, Meu Deus. aí tem que tomar, tem que ter supressão. O resto da vida tem que tomar uma caralhada de cuidado. Igual se encarregou. Igual no meu caso, né? Vamos lá. Então, aqui a gente está vendo, ó, o doador, ele é geneticamente igual, né? Um enxerto singênico, né? Indivíduos gêmeos, univitelinos. Então, quando a gente pega o enxerto do doador geneticamente igual e transfere para o receptor, não tem rejeição, certo? Enquanto quando a gente pega aqui um enxerto halogênico, a gente vai ter rejeição. Por quê? Principalmente o MHC expresso nas células desse ratinho aqui, ele é do tipo B. Enquanto o receptor, ele tem a MHC do tipo A. Então, quando ele recebe, os linfócitos vão ser apresentados para esse MHC do tipo B
vão reconhecer os antígenos próprios desse enxerto como estranhos e aí vão desencadear o processo de rejeição. Aqui a gente tem, né, o doador sendo um indivíduo que tem MHC do tipo B, mas o receptor ele tem o MHC do tipo A e B. Então ele não tem rejeição quando ele recebe o enxerto do MHC B. Por quê? Porque tem uma parte da genética dele aqui. Não tem uma escola. A escola aqui do lado, né? Meu Deus, o menino tudo gritando. Aquela não foi a hora do centro de vacinação. Eu acho que é pra lá, né? A rua é aqui. A escola é ali, é. Então, aqui ele não vai ter rejeição porque ele tem do tipo B também, né? Então, tem proximidade genética. É halogênico, certo? O enxerto de pais singênicos, mas ele não vai ser rejeitado porque ele tem conexão genética, certo? Mas pode menos, ele pode tomar e com jeito. E aqui já vai ser rejeitado por quê? Porque ele tem do tipo A e do tipo B, e quando chega aqui, ele vai encontrar apenas o tipo A. Aí quando ele encontra esse tipo B aqui, é como o tipo sanguíneo, né? Quando chega o tipo B, ele já quer também ativar os linfócitos T e causa a rejeição. Então, gente, nesses mecanismos de rejeição que a gente viu do enxerto, a gente tem 3 tipos, certo? Nós temos a rejeição hiperaguda, a rejeição aguda e a rejeição crônica, certo? E eles vão ser classificados de acordo com as características histopatológicas da rejeição e também da evolução temporal. Então, na rejeição aguda, anticorpos pré-existentes do receptor se ligam aos antígenos endoteliais do enxerto do doador e iniciam uma reação inflamatória no vaso, causando oclusão do vaso que irriga o enxerto, causando a morte do mesmo e não tem reversão, né, na hiperaguda, que ele já bloqueia, né, o fluxo sanguíneo, então as células já vão necrosar, porque elas vão estar em hipóxia, não vão ter nutrientes, não vão ter nada, elas já vão necrosar, não tem como reverter, não tem como fazer as células do tecido, do órgão voltar ao normal. Como é que o doador já vai ter os corpos pré-existentes sem você entrar em contato teoricamente? É a síntese aleatória que acontece na medula, né? Seleção natural, né? Essa rejeição hiperaguda, ela acontece minutos ou dias após o transplante e ela é extremamente rara, por quê? Porque quando a gente vai fazer o transplante, a gente já faz a coleta dos anticorpos para saber se ele tem algum anticorpo para o doador. Então, raramente essa rejeição hiperaguda vai acontecer, porque já foi feita a investigação antes. Então, o que vai acontecer é uma oclusão trombótica dos vasos sanguíneos por esse processo inflamatório que vai irrigar o enxerto, então ele fica sem, né, hipoperfusão, não tem sangue, e aí a gente acaba causando a morte dessas células. Segundo mecanismo é a rejeição aguda, em que linfócitos, né, muda agora, sai de anticorpos e vai para linfócitos. Então, os linfócitos CD8 e também o CD4 reconhecem antígenos do enxerto, causando a destruição das células do enxerto. Então, os linfócitos citotóxicos, obviamente, vão causar necrose, né, das células do enxerto, e o CD4, a inflamação aguda lá, que também acaba acarretando na morte dessas células. E ele vai acontecer nos primeiros meses após o transplante. Na rejeição crônica, a gente já vai ter a atuação principalmente de macrófagos, né? Que vão sintetizar constantemente citocinas, ou seja, vai gerar uma inflamação crônica no enxerto transplantado. Além disso, proliferando células musculares lisas que vão obstruir os vasos do tecido do enxerto, causando a morte do mesmo. Então, o que é que acontece? Aqui também é por obstrução trombótica, né? Mas aqui é pelo quê?
Pela oclusão, né? A gente vai ter os anticorpos lá se juntando, causando processo inflamatório, morte de células, e aí causa essa oclusão. Aqui, o que vai bloquear vai ser a hiperplasia, né? As células musculares vão se multiplicando e vão fechando a luz do vaso. E aí não chega mais sangue no local. Isso vai acontecer meses a anos após o transplante, certo? No caso, essas células musculares que vão se proliferar é do receptor, não é as células do enxerto doador, não. Botando o fora. O enxerto do doador com receptor são um só agora, né? O circulatório do doador está chegando no enxerto do doador. Então, se bloqueia os vasos, a circulação ali para a chegada do enxerto, bloqueia a nutrição, o oxigênio daquele enxerto, certo? Então, nos últimos casos, poderia ser reversível pela imunossupressão, né? Isso. Não pela imunossupressão e também outros mecanismos para tentar reverter as lesões, né? Minimizar, pelo reverter não, né? Porque se foi reversível não tem como fazer, mas minimizar para que o órgão continue funcional. Se ele não tiver mais funcional, não tem o que fazer, né? A hiperaguda é que a gente pode dizer com convicção que não tem mais como reverter. Então aqui é só para que facilite a visualização de vocês, né? A hiperaguda, ela é desencadeada por anticorpos, é raríssima, porque normalmente se faz o teste para esses anticorpos. Ela vai interagir lá com os receptores das células do enxerto, né? Dos capilares do enxerto. Interagindo, sinaliza, né, para ativação do complemento, sinaliza para as células fagocitárias que começam a degradar essas células, aí causa o edema, começa a formar aqui o coágulo, né? Então vai obstruir esse vaso. Com a obstrução, a gente tem a necrose, a morte dessas células, e aí vai ter a inutilização desse enxerto. Na rejeição aguda, a gente vai ter a mediação de linfócitos T, tanto os citotóxicos como os auxiliares. Então, o citotóxico ele vai atuar diretamente nas células do enxerto, né, reconhecendo como estranha, vai atuar causando a morte celular, ou os auxiliares vão reconhecer como estranha após a apresentação e vão desencadear a morte dessas células pela secreção das citocinas. Isso vai causar a lesão das células do tecido, consequentemente vai causar a inutilização do enxerto ou não, pode ser revertido. Aqui a gente também tem, né, porque o principal é que a rejeição aguda ela está relacionada à ação dos linfócitos T nesse processo, mas no livro ele coloca uma exceção que também existe, que é a rejeição aguda desencadeada por anticorpos também. Então é um anticorpo aloreativo, né, que reconhece o antígeno do enxerto halogênico e aí desencadeia o sistema do complemento, as células fagocitárias e começa também a causar o dano tecidual, a inflamação do endotélio, certo? Mas como vocês veem, não está obstruindo o local, né? Ele está começando um processo inflamatório, por isso que é mais possível um processo de reversão. Então aqui é o padrão, né? A maior associação à rejeição aguda é pelos linfócitos T, sejam citotóxicos, sejam CD4, vão reconhecer aqui o antígeno do enxerto halogênico como estranho e vão desencadear seja a morte direta pela citotoxicidade ou vão secretar citocinas que vão causar o processo inflamatório, certo? A inflamação do endotélio. Por fim, a gente tem aí a rejeição crônica. O que é que acontece? A gente vai ter anticorpos se ligando, vai ter uma proliferação de macrófagos. Esses macrófagos vão induzir um processo de inflamação crônica. Essas citocinas que vão sendo secretadas, esses anticorpos vão atrair os macrófagos para esse local. Esses macrófagos começam então a induzir essa resposta inflamatória crônica que favorecem a proliferação da camada da musculatura lisa abaixo, né, da camada subendotelial. Elas vão
hiperplasiano até, ó, que vai fechando a luz do vaso. Mas fechou a luz do vaso pela proliferação da musculatura lisa e não pela formação de um trombo, né? De um coágulo como na hiperaguda. Quem libera a citocina é o macrófago? Os linfócitos T, né? Os linfócitos T vão secretar citocinas, os macrófagos que vão reconhecer os anticorpos vão secretar citocinas. Então, inicialmente, a gente precisa da resposta adquirida, né? Esses anticorpos se ligam aqui ao enxerto halogênico. Os linfócitos T também vão reconhecer o enxerto halogênico, porque eles que vão atrair mais e mais macrófagos para o local. Porque o problema aqui, eles estão só sinalizando. Eles estão secretando citocinas, aqui o anticorpo ele está sinalizando para que seja degradada essa célula, mas o problema começa quando a proliferação começa. E quem é que desencadeia essa proliferação? São os macrófagos, que são atraídos por essas citocinas, pelas proteínas que são secretadas pelo sistema do complemento, que foi atraído por esse anticorpo. Deu para entender? Eu só não estou entendendo a função desses pauzinhos, desses anticorpos dentro do bichinho aí. É porque eles que são a resposta inicial para que a gente consiga proliferar os macrófagos nesse local. Mas não é o CD4? Ele também. Não acontece nada isoladamente, né? Acontece tudo conjuntamente. O linfócito é do perfil THO, o macrófago que ela está dizendo que é o M2, que é esse que vai favorecer a proliferação das células musculares lisas. Certo? Então vai acontecer a interação com o anticorpo vai atrair, né, o sistema do complemento, vai atrair as células fagocitárias, que é quem? Os macrófagos. Então junta muitos macrófagos no local. Esse linfócito T aqui também foi ativado por esses macrófagos que vieram para cá devido à presença dos anticorpos. E ele apresentou para esses linfócitos que secretaram citocinas que atraíram mais macrófagos para o local. E aí esses macrófagos mudaram o perfil para o perfil M2, que inicia o reparo tecidual. E aí prolifera nessa inflamação crônica a parte da musculatura lisa e começa a obstruir o vaso, porque a inflamação persiste e persiste e persiste, certo? Esse já estava aí mesmo? Hã? Já estava aí, ou vai ter algum Ele já estava aqui, né? Porque ele está circulando, aí ele, opa, isso aqui não é daqui, entendeu? Aí começa a desencadear o processo. Prontinho. Ai, graças a Deus.